Bem-vindo à 323ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é comer e ficar com fome. Durante muitos anos, as pessoas pensavam e assumiam que a fome era simplesmente uma questão da quantidade de comida ingerida. Se alguém continuava com fome, era porque não tinha comido o suficiente, pensavam. Mas pesquisas mais recentes têm mostrado e comprovado que a questão nem sempre está na quantidade de comida que se come, mas no tipo de comida que se come. Certos alimentos, especialmente os ricos em açúcar e pobres em nutrientes, podem deixar a pessoa insatisfeita, mesmo depois de serem consumidas muitas calorias. O corpo da pessoa fica cheio, mas não fica alimentado adequadamente. A maioria de nós já experimentou isso, certamente. Podemos petiscar ao longo do dia, comer algo rápido e saboroso e ainda assim continuar com fome. Existe a sensação de que falta alguma coisa. Não porque não tenhamos comido, mas porque aquilo que nós comemos não satisfez verdadeiramente. Na verdade, estas calorias vazias, como muitas vezes são chamadas, não apenas falham em satisfazer a fome, como podem até aumentá-la. Proporcionam um pico temporário de energia, mas pouco depois deixam a pessoa insaciada, insatisfeita e com ainda mais desejo de comer. Ou seja, podemos comer muito e continuar vazios. E isto é o que acontece não apenas fisicamente. Também acontece o mesmo espiritualmente, se tu refletires um pouco a este respeito. Existe um paralelo espiritual nesta realidade das chamadas calorias vazias. Deus criou-nos com um apetite espiritual, um profundo anseio por verdade, por propósito e por relacionamento com Ele. Mas, quando constantemente nos alimentamos das bandejas que este mundo que nos rodeia e envolve nos oferece, podemos ser preenchidos por um momento com as suas calorias vazias, mas nunca ficando satisfeitos de verdade, acabando mesmo por ficar ainda mais vazios. Enchemos o nosso tempo de distrações, entretenimento e muitas coisas afins, com muitas atividades. Em suma, com calorias vazias. Tal como as calorias vazias, essas coisas podem dar uma satisfação momentânea, mas não alimentam nem saciam a alma. O homem pode encher a vida de entretenimento, de dinheiro, vícios, reconhecimento, redes sociais, álcool, sexo, prazer ou até mesmo atividade religiosa, distrações e ambições que parecem preencher o homem por um momento, mas acabam por deixá-lo ainda mais vazio, sentindo um vazio profundo no seu coração. E sabes porquê? Porque a alma humana não foi criada para viver de substitutos, foi criada para Deus. E infelizmente a maioria esquece disso e depois não sabem explicar porque se sentem como se sentem e não se sentem realizados. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Nota que o Senhor Jesus Cristo não disse apenas que dá pão. Ele disse, eu sou o pão. O problema do homem não é simplesmente falta de coisas. É a falta de uma pessoa especial, que é a vida espiritual autêntica, verdadeira, o Senhor Jesus Cristo. É a falta daquele que disse, eu sou a vida. Percebe que só Cristo pode satisfazer aquilo que o mundo e as suas coisas nunca conseguem preencher. Sabe que há um pão que dá vida e há outro que apenas ilude o faminto. O homem toma o que é doce à sua boca e por um momento os seus olhos brilham e o seu corpo aquece-se como brasa que se acende depressa, mas aquela brasa apaga-se pouco depois e ele fica mais frio do que antes. Então a fome volta com fúria e o coração humano clama, dá-me mais, apesar de ter o seu prato cheio. Assim são todas as coisas que o mundo oferece sem o toque do eterno. Prometem vigor, mas entregam cansaço. Prometem prazer, mas entregam vazio. E o pior é que quanto mais o homem se enche delas, mais faminto se torna. O seu corpo até cresce em tamanho, mas a sua alma definha como a erva que não viu o orvalho. A Bíblia diz no Salmo 106, cito, satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. O homem não vive só de calorias. As calorias sem a palavra que sai da boca de Deus são nada. Para usar a linguagem bíblica, são como o maná que os israelitas, no tempo de Moisés, colheram no deserto, sem gratidão, um alimento azedo e cheio de bichos ao amanhecer. Portanto,
Acorda para a vida e lembra-te que o Senhor Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acorda para a vida se comes sem saber o que tu comes. Não te contentes com o refúgio deste mundo. Busca antes o verdadeiro pão, o que desce do céu e dá vida ao Espírito. Aquele pão é a palavra de Deus, a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, a palavra escrita, a Bíblia. Quem dela se alimenta nunca mais terá fome, e quem bebe do seu amor jamais terá sede. Porque Deus não fez o homem para ser um poço sem fundo de desejos vazios. Fez o homem para ser templo onde Deus habita, e no templo está lá a sua mesa farta que Ele prepara para os seus e que sacia plenamente. Volta os teus olhos para o que verdadeiramente é saudável, não apenas para o corpo, mas para a alma. Volta-te para o que realmente nutre, sustenta e satisfaz. Deixa as migalhas dos tolos e venha à grande ceia preparada pelo Salvador. Nela não há calorias vazias, mas amor, alegria, paz, que são o verdadeiro alimento da alma, tornando-a verdadeiramente preenchida, realizada, feliz. O profeta Isaías, 8 séculos antes de Cristo vir ao mundo, perguntou no livro que tem o seu nome: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ele disse isto no capítulo 55, versículo 2 do seu livro. Que pergunta tão atual! Quantos gastam a vida inteira buscando aquilo que não satisfaz? Só Deus pode alimentar verdadeiramente a alma. Só a verdade da sua palavra sustenta o homem interior. Só Cristo dá paz, a paz que permanece depois do prazer momentâneo desaparecer. O profeta Oseias, também 8 séculos antes de Cristo vir ao mundo, disse: o meu povo está destruído por falta de conhecimento. Oseias 4:6. Nota bem, destruído por falta de conhecimento, não por falta de posses, mas por falta dele mesmo. Por isso, como diz a Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. O Senhor Jesus Cristo disse um dia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. É o farol que